O que acontece quando um filósofo que só fala a verdade encontra, assim, o homem mais poderoso do mundo? Hoje, a gente vai mergulhar na história do choque fatal entre Calístenes e Alexandre o Grande. É uma história e tanto sobre o preço de ser brutalmente honesto com quem manda em tudo. Todo mundo já ouviu aquele ditado, né? A honestidade é a melhor política. Mas será que é sempre? A história que vamos ver hoje mostra que, às vezes, a honestidade pode custar a própria vida. Vamos explorar essa ideia por meio de um confronto histórico que tem muito a nos ensinar. E tudo começa com um pedido de um rei. Mas olha, não era um rei qualquer. Estamos falando de Alexandre o Grande, um conquistador com uma paixão, digamos, um pouco surpreendente: a filosofia. Pois é, Alexandre não era só um gênio da guerra. Ele foi aluno do grande Aristóteles e levava a filosofia muito a sério. Agora, imagina só a cena. No meio de suas campanhas militares, conquistando o mundo, a maior queixa dele era não ter com quem debater as grandes questões da vida. Ele sentia a falta de alguém para trocar uma ideia em alto nível. E para preencher esse vazio, quem Aristóteles recomenda? Um de seus alunos mais brilhantes, Calístenes, o filósofo super honesto, a mente ideal para acompanhar o rei. Pelo menos em teoria, né? E é aqui que a gente começa a ver o problema se formando. De um lado, você tem Alexandre, o poder, a conquista. Para ele, a filosofia era, vai lá, um hobby interessante. Do outro lado, Calístenes, o idealista, o purista. Para ele, a verdade não era negociável, nem mesmo para um rei. Essa era a alma de Calístenes. Filosofia para ele não era um joguinho de palavras para impressionar a corte. Não, era a busca pela verdade pura. E essa verdade, na cabeça dele, tinha que ser dita sem filtro nenhum, doa a quem doer. E aqui está o pulo do gato. Aristóteles, muito mais experiente, tentou dar o toque. Ele ensinou a Calístenes a arte da diplomacia, sabe? As regras não escritas da corte, o jogo de cintura. Mas o nosso jovem filósofo... ele achava tudo aquilo ridículo, uma farsa. Mal sabia ele que estava desprezando a única coisa que podia salvar sua pele. Bom, com duas cabeças pensando de forma tão oposta, a colisão era inevitável. A verdade de Calístenes estava em rota de colisão direta com o poder de Alexandre. E esse, gente, foi o erro de cálculo fatal de Calístenes. Ele pensou, se Alexandre ama tanto o conhecimento, ele vai adorar ouvir a verdade, certo? Ele confundiu a curiosidade intelectual do rei com um convite aberto para críticas sem filtro algum. E esse erro de cálculo não ia acabar com uma discussão mais acalorada ou uma simples demissão, não. O preço da franqueza de Calístenes seria muito, mas muito mais alto. E aí o momento chegou. No meio de uma campanha militar, com todos os generais ali olhando, Calístenes se levantou. E na frente de todo mundo, ele simplesmente despejou sua verdade nua e crua sobre o homem mais poderoso do planeta. A resposta de Alexandre foi rápida, brutal e definitiva. O filósofo foi executado. Fim de papo. O debate não terminou com um argumento melhor, mas com uma ordem de morte. Então, qual é a lição que fica disso tudo? A história de Calístenes ecoa há séculos porque ela nos ensina algo muito fundamental sobre essa relação perigosa entre a verdade, o jeito que a gente fala e o poder. A interpretação da nossa fonte é bem direta. No ambiente de poder, seja uma corte real ou a diretoria de uma empresa hoje em dia, a honestidade sem filtro não é vista como uma virtude, é vista como uma ingenuidade perigosa. Bobagem. E por que isso? É um erro de ego acreditar que a pessoa no poder está realmente a fim de ouvir críticas, mesmo que a gente esteja coberto de razão. O poder muitas vezes não quer um desafio, ele quer validação. E quando a gente critica abertamente, a gente corre o risco de ser visto como uma ameaça e não como alguém que está tentando ajudar. Então, como é que a gente navega nesse terreno minado? Primeiro, é preciso entender o jogo e as regras que não estão escritas. Segundo, ter a consciência de que a crítica direta é sempre um risco enorme. E terceiro, e talvez o mais importante, a lição não é mentir, mas sim adaptar a mensagem. A sabedoria não está só em dizer a verdade, mas em saber como dizê-la de um jeito que ela possa ser ouvida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A história de Calístenes mostra a importância da estratégia. Mas na nossa vida, no nosso trabalho, onde é que a gente traça essa linha? Até que ponto adaptar a nossa honestidade é uma questão de sobrevivência e a partir de quando isso se torna uma traição aos nossos próprios valores? Encontrar essa resposta talvez seja a verdadeira jornada filosófica de cada um de nós.